Para mim é uma honra, né? Uma satisfação. Mais uma vez, né? Quarta-feira, circuito de filmes, trazendo aprendizados, trazer, né, de algo que a gente gosta, trazer aprendizados para que a gente possa inserir no nosso dia a dia. E hoje com uma convidada especial, a Simone, que ela é psicóloga, né, ela vai estar junto com a gente, compartilhando, né, bem interessante, né, você que está entrando aí, fica ligado, eu vou estar chamando já a Simone para estar junto com a gente, né, dando a psicologia sobre esse filme. Qual é o filme? É O Diabo Veste Prada. Olá, Simone. Olá, boa noite. A Simone está na nova jornada, né? Sim, muito feliz. Adaptando. Se adaptando, né? Sim. Então, feliz, né, por você estar aqui, né? Apesar das mudanças, né? Mas você está aqui, né? Então, me sinto muito, muito grato, né? Por você estar aqui junto com a gente. E com certeza essa noite vai ser uma noite maravilhosa. Muitas reflexões. E, assim, esse filme, né? Traz um assunto que eu acredito que você gosta de falar, né? Tem um pouco essa questão do feminismo, né? Você tem essa... defende, né, essa ideia e realmente se aprofunda nesse assunto. Então, eu acho que é bem pertinente, né, o seu olhar perante isso, e a gente vai estar abordando alguns pontos bem interessantes. Então, se sinta à vontade, Simone, que realmente se apresente do jeito que você achar melhor e seja bem-vinda. Obrigada. Mas é um prazer, né, estar aqui mais uma vez. Algumas pessoas já conhecem, já estão acostumadas a ver minha cara por aqui, né, uma vez por mês aqui com você na live. Eu estou num processo de mudança, como você falou, me adaptando, mas eu fiz questão de estar aqui porque, né, é uma parceria que a gente faz, que eu gosto muito, que é muito bacana falar de filmes. E também é o meu contato que eu mantenho forte com o meu pessoal de Salvador, né, eu estou fora da minha cidade agora, mas eu meio que não perco esse contato, né, com as pessoas que gostam de assistir, de ver, de participar. Então, para mim também é muito caro. Então, eu gosto de estar aqui e é um prazer estar aqui. Sou psicóloga clínica, professora online de concursos, psicóloga do CRAS atualmente, do CREAS. Então, vamos lá. São vários papéis, né, várias frentes aí. Né? E assim, né? E aproveitar esse momento, né? Falar para você que eu admiro muito, né? Seu trabalho, né? Todo o seu, né, o estudo, a sua caminhada, seu crescimento. Então é importante ressaltar e realmente, né? Parabéns, né? Pelo seu trabalho, né? E que bom que você está aqui na live, que você vai agregar muito para a gente. Obrigado. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, né, sou psicólogo clínico, né, também faço treinamento de empresas, sou coach integral sistêmico, né, analista de perfil comportamental e trazendo uma programação no Instagram, né, praticamente a semana toda. Luz, seja bem-vinda. Com que objetivo? Né, eu criei esse canal do Instagram, inclusive também o canal do YouTube, para que ajudar o maior número de pessoas, né? Eu falo que o crescer e o contribuir. Se você só cresce, né, falta uma asa para você voar, né? Se você só contribui, falta o crescimento. Essas duas coisas têm que andar juntas para que realmente seja mais sólido e que você possa realmente crescer, né, numa forma mais construtiva, vamos dizer assim, mais madura, vamos dizer assim, com maturidade, com certeza. E como eu falei, o filme dessa noite é O Diabo Veste Prada, é uma história, é um filme de 2006, além de filme, tem um livro também. Muitos falam que o filme ele superou, né, o livro, então, pelo roteiro, né, pelos atores que atuaram, né, bem interessante. E assim, né, a princípio é a história de Andy, né, ou Andrea, né, com português, vamos dizer assim,
É uma moça que é recém-formada em jornalismo, onde ela está cheia de sonhos, onde ela vem, não sei se é do interior de uma outra cidade, e vai para Nova York, e ela vai trabalhar na conceituada revista de moda, onde todas as, vamos dizer assim, todas as mulheres, né, gostariam de estar trabalhando lá, e que ela vai trabalhar com a Miranda, né, que realmente uma pessoa também bastante conhecida do mundo da moda. Então ela tem essa oportunidade, apesar dela não, a princípio, né, ela não achar muito fútil a questão da moda. A gente vai entender que no percurso desse filme, algumas coisas começam a mudar na visão de tudo que ela está vendo, está vivenciando, e essa mudança é bem interessante a gente estar trazendo nessa noite. E aí eu vou passar a fala para a Simone, para ela, né, passar um pouco dessa introdução, né, da visão dela inicial, e você que está assistindo, se sinta à vontade para poder, né, tirar dúvida, colocar sua posição, sua visão. A gente está aqui para colocar mais uma visão, né? Nossos aprendizados, mas não é uma verdade absoluta, mas a gente precisa, né, que vocês participem para também a gente ter essa noção, né, do que vocês acham também. E, né, aproveita, dá um like, né, curte, né, coraçãozinho, espalha essa live, que o tema de hoje, o filme também bastante interessante, né, e a Simone vai estar trazendo também né, visões e aprendizados nessa noite. Se sinta à vontade, Simone. Olá, gente. Boa noite de novo. Sejam bem-vindos. Estou vendo o Guga chegando aí, meu primo. E assim, como você falou, né? Esse filme, ele é um filme que foi campeão de bilheteria. Ele é um filme muito utilizado para discutir, sobretudo na área organizacional, né? Na área do mundo do trabalho, né? Porque ele traz muitas lições. Porque todo o enredo, todo o filme se desenvolve ali na questão profissional, né? E como a gente lida com as questões profissionais no dia a dia, né? Esse filme, ele foi campeão de bilheteria, campeão de críticas. É interessante que a atriz principal, a Anne Hathaway, ela não era a primeira opção para aquele papel. Eu acho que ela foi, não sei se foi a quarta opção, foi a quinta, não sei, a pessoa que foi chamada, enfim, não pôde, não quis, né? E quando ela aceitou esse personagem e ela foi fazer, que sucesso foi, né? E às vezes a gente fica muito de calundor, porque não foi a primeira opção, porque não fui a primeira, então não vai dar certo, e não dá o seu melhor. Então não importa que opção você seja, se você está ali, faça o seu melhor, porque a oportunidade é sua, não é isso? Então a gente tem que saber. Inclusive vai ter lançamento do 2 no próximo ano, do Diabo Veste Prada, né? Então vem sendo pedido há muito tempo pelo público e teremos sim o 2 e eu tô ansiosa, eu confesso, porque eu sou uma fanzaça desse filme, né? Tanto pela temática que discute, eu acho muito interessante, por abordar o mundo da moda, que tem muito preconceito quando a gente fala de moda, porque a maioria das pessoas tem aquela visão que a Andy tinha no início, de que moda é uma coisa superficial, de que moda é só uma roupa que você coloca. E é muito além disso aí, né? Então, como a Miranda traz muito, né? Foi interessante, né, a escolha desse filme, né? Que, não, Simone falou, não, esse aí, ó, né? A rapidez das coisas. Então, né, ali eu percebi, né, a questão do gosto, né? Por esse filme, e realmente é isso, né? E isso é bastante interessante, né? Essa questão do gosto, né? E essa forma de falar é bem interessante. Sim, eu acho muito interessante as visões que... A Miranda é a megera do filme, né? A chefe que é o terror. Mas é interessante que também a gente não pode deixar de trazer, né? Como que a gente aprende também com os terroristas, com os chefes terroristas, com aqueles extremamente exigentes, querendo ou não, espreme a gente e faz a gente entregar o melhor, né? Isso aí a gente tem que entender também. E a Miranda vai dar muitos tapas sem mão ali na cara da Andy em relação à moda, né? Porque a Andy, o primeiro contato, né, como você falou, a Andy é uma jornalista recém-formada, e ela vê
a possibilidade de trabalhar na Runway, né, na revista Runway, como um trampolim para ela conseguir depois se destacar no mundo do jornalismo. Porque ela sabe que, como é a revista de maior referência mundial do mundo da moda, então, se tratando de moda, quem está lá tem que escrever muito bem, tem que saber o que está fazendo, então que ela pensa, vou usar isso aqui como trampolim. E quantos de nós não pensam isso no início da carreira? Vou fazer esse trabalho aqui, não é o que eu quero, mas porque eu quero chegar lá. E para chegar lá, às vezes eu tenho que passar por aqui, né? Como os médicos, alguns falam, para eu ter minha clínica, para eu fazer, eu preciso ser residente. Eu preciso aprender. Então, tudo é como você vê. Então, a Indy, ela vai ter essa oportunidade de trabalhar com a Miranda. E quando ela chega, né, o mais interessante é que o primeiro contato dela com a empresa, ela é vista como ser extremamente estranho naquele ambiente. De mulheres glamurosas, de saltos, bem arrumadas, chiques, elegantes. A Indy é tipo assim, eu não gosto de moda, eu me visto de qualquer jeito, porque isso é uma besteira, isso é superficialidade, o mais importante é a pessoa. E eu acho que tem muitas coisas interessantes para discutir nesse campo, mas eu acho interessante também que como você se apresenta diz muito do que você é e do que você quer da vida. Né? Então, a gente entende isso quando a gente fala, por exemplo, do ambiente organizacional, por exemplo, do mundo do trabalho, a forma como você apresenta vai dizer muito o que você quer profissionalmente. Eu não posso me apresentar de qualquer jeito, porque o que eu visto, como eu me visto, diz muito sobre mim. E aí ela vai lá aprender a diferença entre moda e estilo, e que moda e estilo é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma roupa, uma fotografia. Não é isso? O senso discriminativo de como eu me visto quando eu estou em um ambiente X, quando eu estou em um ambiente Y, e muita gente tem dificuldade disso no dia a dia. Tem pessoas que vão para o seu ambiente de trabalho e elas não têm a menor noção de como se portar no ambiente profissional. Então pensa, por exemplo, que ir para trabalhar ela pode ir como ela vai vestir numa padaria. Não é a mesma coisa. Sim, né? Você está no seu trabalho. E aí assim, também, desculpa, pode falar. Isso é o marketing pessoal, né? Você tá, e você saber, né? Qual a imagem você quer passar também, né? E como você falou, a questão da moda, ela é muito mais profunda. Tem uma parte no filme que a Miranda, ela traz um pouco, né? Até um pouco assim, dá uma pequena queimada, vamos dizer assim. Pequena? E aí, mas ela quis dizer isso justamente o que você está falando, né? Que a moda não é simplesmente cor, né? Só cores, enfim, né? Um recorte ali. Então é bem interessante essa sua fala. Né? Sim, a moda não diria a moda, eu diria a forma como você se veste, como você falou, passa a sua imagem e diz muito como você encara o mundo. Isso é fato. A forma como você se veste vai dizer como você se vê no mundo, o que você acha que você merece, qual lugar você quer ocupar no mundo. Então é muito além de cores e cintos e plumas, né? E aí o primeiro contato da Indy vai ser meio que traumático, porque ela vai ser ridicularizada naquele ambiente onde ela despreza o ambiente e o ambiente despreza ela. Então é um sentimento muito recíproco naquele momento. Sim. Né? Porque ela despreza toda aquela questão da moda, toda aquela questão de se vestir bem, e as pessoas que veem ela ali, olha, o que essa mulher está fazendo aqui? Não faz sentido a presença dessa pessoa aqui, olha o que ela veste, olha como ela se porta. Né? Então, esse primeiro contato não é um bom contato. Né? E isso acontece, às vezes, no ambiente profissional, não ligado à vestimenta, mas ligado a outras questões profissionais. Né? Mas o interessante é que a Indy, por conta do objetivo dela, que ela tem claro, ela sabe onde ela quer chegar, ela continua. Né? Apesar do tratamento, apesar da ridicularização, apesar das coisas ir acontecendo, ela continua. E aí, ela começa a entender como funciona aquele ambiente. Um dos momentos que ela conhece a Miranda, ela é muito arrogante, porque ela é simplesmente a melhor do ambiente dela.
ela já tem uma carreira, uma solidez profissional, e a gente sabe que as pessoas, a depender da situação, elas sim criam, né, esse corpo diante de tudo que já construiu, essa experiência, principalmente quando vê alguém novato chegando na sua área e desdenhando do seu trabalho. Sim, sim. Né? Como é o caso da Angie, desdenhando do trabalho. E a Angie começa a perceber ali como a Miranda trata os funcionários dela, que todo mundo fala, que ela é um carrasco. Né? E aí eu gosto muito de um dos primeiros momentos, quando a Angie ela vai reclamar com um colega de trabalho, que é o braço direito da Miranda. Sim. Que ela vai chorar, e que ela faz um bocado de coisa errada, início de trabalho, não sabe como fazer, e ela vai chorar e dizer que não sabe mais o que fazer, que está pensando em pedir demissão, e que Miranda é o diabo, e que ela não... E o feedback que ele dá para ela é maravilhoso. Eu não sei o que é que você achou, mas eu achei incrível. O que é que você acha daquele feedback que ele dá para ela? Não, é aquela coisa inicial ali que você, né, uma pessoa que está reclamando que o problema dela é o maior, né, o pior de todos, e naquele momento que ele fala, né, tem aquela fala, ela cai na real que, vamos dizer assim, os problemas dela não é o maior, e o que ela está reclamando, diante da oportunidade, diante de tudo que está acontecendo ali, é muito pequeno e se ela souber administrar, ela tem muitos ganhos, né, ali. Então, naquele momento, acho que cai uma ficha ali bem interessante para ela. Né? O que você acha? Sim, e mostra para ela também que ela não é o último biscoito do pacote, porque era o que ela estava se achando. Ele fala assim, ó, desista e eu coloco 1000 garotas aqui no seu lugar que estarão loucas para ocupar esta vaga. Que você ocupa e desdenha, e que não faz o menor esforço para corresponder, né? E quantos profissionais no dia a dia ocupam alguns cargos, como não é o que ele quer como objetivo profissional futuro, o que é que eles fazem? Desdenham daquele cargo, não dá o melhor de si, né? E perde a oportunidade de aprender, de crescer e contribuir. Mas a gente não pode deixar de pensar que quando a gente ocupa um cargo que para a gente é um trampolim para alguma outra coisa, ainda assim, a gente está ali ocupando um cargo e a gente precisa dar o nosso melhor. A gente precisa fazer a nossa parte, fazer o nosso papel. Né? Não apenas ver aquilo como um objeto para a gente conseguir outra coisa. Sim. Outra coisa importante que eu acho é que, assim, é se permitir aprender novas coisas. A Angie chega com pensamento, ela tem toda uma repulsa em relação àquele mundo, né? E quando ela se permite começar a enxergar aquele mundo, como funciona de outras formas, ela começa de fato a descobrir um outro mundo e a se descobrir também, né? Então isso também é muito interessante, eu acho. Acho que a gente vai esse mundo do trabalho, né? Além desse potencial todo, né? Como você está falando, de ser um momento de você, né, se desafiar, né? Um momento de aprender, né? Coisas novas. A gente também nesse filme a gente vê também a questão da inveja, né? Que existe. Né, no ambiente de trabalho. Só que não só isso, no ambiente de trabalho, a gente vê também que em relação a isso, aí você pode falar, né, Simone, se de fato isso existe. Existe uma competição entre mulheres e ali, né, ali tem um ambiente tanto de, né, na moda, beleza, e tem um ambiente a Miranda, ela está no ápice ali de uma pessoa bem sucedida. Então, nesse caso, esse lugar de poder e de bem sucedida, aí entra a questão, a gente vai entrar em choque um pouco, né, com a questão cultural, que quem é que tem, né, teoricamente, ocuparia aquele cargo ou aquela posição, né? Seria, pela questão,
Por que o conflito que eu vou falar agora? Porque a questão do homem seria ali aquela posição. E quem está exercendo essa posição é uma mulher. Então, quebra um pouco essa questão que existe, né? O sucesso associado à figura masculina, né? Mas ali tem todo um contexto em relação tanto a Andréa, que ela traz uma inteligência, ela traz realmente uma sagacidade em termos de potencial, e a Miranda também ali tem essa posição. Então, aí a gente já começa a ver essa questão, né, desses conceitos, tanto da questão da mulher, do sucesso, homem, né, enfim. Aí tem um pouco disso também nesse filme. Sim. Você perguntou aí, né, se eu concordo com essa questão de que há uma competição maior entre as mulheres. Eu acho que a competição ela há tanto entre os homens quanto as mulheres. Por que entre as mulheres fica mais evidente? Porque as mulheres têm menos espaço do que os homens. Então, como o homem ocupa um maior espaço social, né, tem mais oportunidade para os homens, aparentemente a competição é menor, mas não é. Só que como, tipo assim, é como se eu abrisse aqui, por exemplo, um processo seletivo com 90 vagas para homem e 10 para mulher. No final, se inscrever 200 homens para aquela vaga, vai ser cerca de 3 por vaga. E se inscrever 200 mulheres, vai ser tipo 10 por vaga, 9 por vaga. A gente vai dizer, a concorrência é maior das mulheres. Não. É porque o espaço do mercado de trabalho ele é muito mais aberto para o homem. Por isso que, aparentemente, quando as mulheres estão, como o espaço é menor, parece que a concorrência é maior. Essa é a minha opinião. E aí sim, diga. Não, só a questão a questão da competição, e tem a questão que a Emily, né, que é a assistente 1, né, e a Andrea chega como assistente 2, né? E ao decorrer do filme isso acaba, né, mudando um pouquinho. E até ali ela está na posição da assistente 1, a Emily, ela está ali, está se achando, tal. Como a coisa começa a mudar um pouco, ela vê ameaçado esse cargo, né? E aí essa questão da inveja, né? Aí essa questão é mais das mulheres, é uma coisa dos homens, os homens também teria isso. Mas você acha o quê? Enquanto homem, se você, digamos que tivesse um homem que em vez de ser 2 mulheres, ao invés de ser 2 mulheres, fossem 2 homens ali. Aí tivesse lá, por exemplo, na posição da Andréia, a primeira, a número 1, tivesse um Andréio. E chegasse o número 2, o Andrei, número 2. Ia ter essa competição da mesma forma, porque quando o primeiro visse que ele fosse perdendo o espaço dele, ele ia se tocar. Porque ninguém quer perder o seu espaço de número 1. De mais experiente, de mais tempo na empresa, de conhecedor, ninguém quer, independente do sexo. Neste caso do filme, mostra ali que são 2 mulheres, ponto. E é fato, né? Vai ter sim. Ainda mais porque a Indy vai ganhando espaço com o passar do tempo. Assim, agora me vê a questão, né? A questão da competição e inveja seria a mesma coisa, né? A questão é que se mistura muito em se tratando do ambiente profissional, minha opinião. Né, que pode se confundir. Ambiente profissional, a gente sabe que tem a competição. Agora, a questão da inveja existe também no ambiente de trabalho, e, enfim, né, é uma coisa que... Existe. Né, existe, eu concordo. No senso comum se fala que talvez exista uma competição entre as mulheres e a questão da inveja também, né? Enfim, mas a questão do objeto de inveja, né, para cada gênero é um, né? Sim, é diferente. É diferente. Né? E é sempre a questão que eu trago, né? É sempre a questão da oportunidade. Por exemplo, a gente fala muito da inveja da mulher, que as mulheres têm inveja entre as mulheres. Mas se a gente for ver, por exemplo, né? Dizem que no quantitativo, por exemplo, geográfico, tem muito mais mulheres do que homem. Então, se a gente for levar em consideração, tem muito mais mulheres, ou seja, a demanda é maior, né? Ou seja, a demanda para os homens, né, eles têm muitas mulheres no mercado, digamos assim, vamos pensar assim, disponíveis para namorar, para ter relacionamentos, e temos poucos homens.
Então, isso eu não estou contando os homens que são gays e que não jogam nesse time. Estou falando só do sexo. Sim. Então, querendo ou não, por ter uma quantidade menor, a competição fica maior, a gente sabe. Oferta e demanda. Vai ter isso. E aí, aparentemente, fica aqui uma questão mais de competição. Se essa questão, por exemplo, que existe mais inveja entre mulher do que homem, eu não sei. Para mim, é sempre a questão da oportunidade. Como a oportunidade para a mulher é sempre menor, a briga sempre vai ser mais acirrada. Sempre vai ser mais, porque, tipo assim, não tem muitas oportunidades por aqui. Então, acaba ficando desse jeito. E aí você traz a questão, né, da Miranda estar ocupando um cargo alto, sendo uma mulher, e tem uma cena muito interessante que alguém fala, na própria Indy fala, né? Se fosse um homem no lugar da Miranda, ninguém ia estar criticando a Miranda, né? Porque, por exemplo, vamos pensar na sociedade. O homem que trabalha muito, o homem que está, todo mundo justifica, não, ele tem provedor, ele está trabalhando, ele é dedicado ao trabalho. Então, por exemplo, eu já trabalhei com gestão de pessoas e eu tinha equipes, assim, de 20 e poucas pessoas, né, 30, e eu me lembro, assim, que poucos eram os homens que chegavam para mim e diziam assim, Simone, eu posso faltar tal dia, eu não virei porque eu vou levar meu filho ao médico. Praticamente inexistente. Eu tinha um operador que para mim era exemplo. Ele falava assim, Simone, eu quero trabalhar mais hoje, você deixa eu trabalhar mais hoje, eu te entrego as metas até tal dia, porque eu quero ir ao pediatra com minha esposa levar meu filho, que tinha 2 anos. Era um dos poucos, mas na maioria das vezes era a mulher que tinha que levar o filho para a emergência, era a mulher que tinha que ir na reunião escolar e ela era cobrada por isso. Se ela tinha que ir na reunião escolar, se ela tinha que ir na emergência, se ela tinha que fazer... Como ela ia poder se dedicar ao trabalho totalmente? Mas essa criança tinha pai e mãe. Mas o pai não faltava ao trabalho para ir à reunião escolar e não faltava trabalho para levar a criança ao hospital. Porque a crítica para ele era muito menor. Então, inclusive, quando a gente vê uma criança abandonada, a primeira coisa é, cadê a mãe dessa criança? Não é, cadê os pais dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Porque o pai, tudo bem, o pai trabalha, é um cara dedicado ao trabalho. Então, essa coisa da mulher estar entrando no mercado de trabalho, estar se dedicando ao trabalho, não é uma coisa que é muito comum. Então, a Miranda, ela sofre muitas críticas. Então, chamam ela de mão de ferro, que ela é muito rígida. Mas se fosse um homem fazendo exatamente a mesma coisa que a Miranda faz, seria outra visão. Ah, não, o cara realmente broca, o cara é um profissional dedicado, o cara é exigente, o cara é bom demais, eu gosto de trabalhar com ele. Mas quando é uma mulher, ela não é sensível. E aí parte para esse lado, né, de que a mulher tem que ser uma florzinha. Então ela não é sensível. Nossa, que falta de humanidade. Então, assim, a gente tem essa questão do machismo muito forte. E quando nós vemos mulheres em posição de chefia desempenhando o trabalho de acordo com a personalidade dela, ela vai sofrer muitas críticas. E a Miranda sofria inúmeras. Mas se pararmos para pensar, se em vez de Miranda fosse um Renato, um João, será que teria as mesmas críticas? Né? Eu assisti o filme, não sei se você assistiu o filme com Leonardo DiCaprio, eu me esqueci o nome do filme agora. É um filme que fala sobre dinheiro. Eu me esqueci agora. É Wall Street, não? Isso, Wall Street. Aquele cara faz barbaridade. Faz barbaridade. Mas ele é muito bem visto e muito bem quisto. Ele é o cara. Porque ele é o homem. E o homem na sociedade pode fazer tudo. Pode ter tudo. Né? Você viu algum momento ele parando para ir levar filho ao médico? Ou para ser sensível e ver alguém que estava chorando, que não queria entregar a meta? A gente não vê isso. Olha, deixa eu sentar com você. Você não conseguiu entregar a meta desse mês? Nossa, eu vou te entender. Não era, você tem que vender, porque aqui só fica bom vendedor. Mas se uma mulher fizer isto, ai, nossa, que mulher insensível. Mulher não tem sensibilidade, cobrando desse jeito, cadê a sensibilidade dela? Então, assim, logicamente, na sociedade em que a gente vive, quando o homem está ocupando um espaço e quando a mulher está ocupando, eles vão ser vistos de formas diferentes. Mas eu adoro a Miranda, porque a Miranda,
ela segue em frente, ela faz o que tem que ser feito, mesmo com todas as críticas que ela sofre, ela faz o que tem que ser feito, inclusive na jogada final do filme, né? Quando tentam tirar ela da posição dela. Sim. Quando ela sofre no relacionamento, quando ela tem que pensar nas filhas, que é mais uma separação, e que mais um marido está deixando ela, porque dificilmente a mulher deixa o marido porque ele trabalha demais. Sim. Assim, esse filme também mostra essa questão da vida pessoal e profissional, né? O quanto a questão do trabalho, né? A quantidade de comprometimento, de investimento em termos de dedicação desse trabalho, o quanto pode afetar a parte pessoal. Isso fica claro na vida de Miranda, né? E de Angie também. E de Angie também. E ela tem um namorado, né? Que ela mora junto com ele. E aí ele já começa a ver essa questão da diferença inicial, né? E ao decorrer dessa mudança que acontece com ela. Ela começa a ter uma visão e começa até a se vestir melhor, né, de acordo com o que você falou, né, essa questão de começar a perceber, depois da conversa com o braço direito, né, da Miranda, ela tem esse insight e começa a se esforçar. Se esforçar e atender e acertar, né, algumas coisas. E aí entra essa questão, né, no caso assim, você é o tipo de pessoa que sente inteligente quando é desafiado ou quando acerta sempre? Que aí no momento que ela começa, a Andréa começa a acertar, né, a satisfazer de fato como profissional ali dentro, na interação com a Miranda, tudo que ela pede, né, a Miranda pede, ela vai lá e consegue, né, dá um jeito e consegue. Então, ela, nessa fase, ela já está começando, né, a ganhar vamos dizer assim, uma admiração, né, se eu posso dizer, dessa Miranda, e ela começa também a se ver nessa Andréa. A Miranda começa a se ver nessa Andréa lá no início, e talvez ela tenha chegado da mesma forma e ela tenha crescido como a Andréa ali naquele momento. Então, assim, entra essa questão, né? Será que essa inteligência que a gente tem a ver mais com o desafio ou a quantidade que a gente acerta sempre? E essa questão dessas duas vertentes, a vida pessoal e trabalho profissional, o quanto pode interferir esse trabalho na vida pessoal, né? Tanto na vida da Miranda, tem essa questão do casamento começa a estremecer, e uma coisa bem interessante na questão de como a Miranda, né, se relaciona com as filhas também, porque ela entra no processo, a gente fica bem claro no momento que ela dá o presente, tipo um presente para as filhas, o manuscrito do Harry Potter. Isso. Então, que seria o quê? A cultura da gratificação. Eu te dou esse presente, mas, né, que você não me cobre atenção ou tempo. Né? Tem esse ponto aí. Então, essa vida pessoal e esse trabalho, dependendo de como você administra, esse trabalho pode influenciar muito essa vida pessoal, em vários sentidos. E até se fala o seguinte, né? Quando você foca muito em uma coisa, é muito desafiador dar conta das outras coisas, né? Então, entra nesse ponto aí, nesse filme, né? O braço direito da Miranda, né, é um rapaz, tem uma hora que a Angie vem reclamar com ele que o namoro dela não está indo bem. E aí ele fala para ela, quando o seu namoro acabar, você vai ser promovida. E o que foi que aconteceu? Mas porque assim, às vezes, né, e é por isso que a gente também precisa pensar muito, né, e é próprio de início de carreira,
quando a gente está se dedicando muito a crescer, a gente precisa, geralmente quando é um casal jovem, é mais fácil de entender que se os dois estiverem em um ritmo de crescimento, que essas coisas vão acontecer. E eles vão se entender ao invés de julgar um ao outro, vão se entender e ver como é que eles conseguem organizar e fazer esses arranjos. Porque todo início de carreira exige muito das pessoas. Exige muita entrega, exige muito, porque você está ali para tentar se destacar, ocupar seu espaço, para atingir os desafios que são impostos. No caso com a Miranda, eram desafios quase assim que impossíveis de se realizar, né? E depende muito do cargo que você está ocupando, o que você quer para a sua vida. Mas aí também tem aquela questão de você saber até onde você quer ir e quando que você quer parar. Porque a Indy, ela chega nesse momento também. Ela para fazer essa reflexão, né? E ela pensa, o que é que eu queria quando eu cheguei aqui? Porque num dado momento ela se perde. Então aquela menina que odiava o mundo da moda, que achava que era tudo superficial, de repente ela se vê de uma forma superficial, porque ela se deixou levar muito pela situação, né? Pelo estilo, pelo glamour, pelo mundo da moda, pela aquela coisa toda. Então ela para refletir, né? E saber voltar a buscar o que é que ela queria. Mas o mais interessante do filme é que ela sai transformada. Ela sai uma outra Indy. Ela não perde a essência dela, aquilo que ela queria, ser uma jornalista, escrever matérias mais críticas, né, sobre o dia a dia, mas ela aprende muito com a Miranda, e a Miranda, no final, fica muito orgulhosa dela. Sim. Embora ela não diga para ela no final, né? Só um sorrisinho no canto da boca que denuncia isso. É porque é a Miranda, né? E assim, eu adoro o personagem da Miranda, super me identifico. Então assim, é a Miranda, né? Ela não ia mudar de uma hora para outra. A Miranda não ia chegar de uma hora para outra e ficar, parabéns, você fez aqui, toma aqui um presentinho, você foi bem. Ela não é esse tipo de chefe. Mas a Indy sabia quando estava agradando, quando estava sendo reconhecida. Uhum. E interessante assim, né, só frisar, né, que dentro desse campo, né, relação, né, chefe e funcionário, e aí no filme retrata essa questão o quanto também a manipulação, vamos dizer assim, manipulação emocional, vamos dizer ali que tinha muito ali. Terror psicológico mesmo, terror psicológico. Se você não conseguir isso, nem precisa voltar. Então esse terror, né, estremece e assim, é engraçado que ali no início do filme, né, o quanto a editora, né, ali, a de revista de moda, quanto estremeceu só na chegada da Miranda, né, chegada lá no escritório, né, o quanto de movimentação de todos. Pessoa muito tranquila, pessoa muito tranquila. Até o elevador ninguém podia usar, muito tranquilo. Então, ó como ela conseguiu, né, articular, né, toda uma atmosfera, um clima para que tudo, né, andasse daquele jeito. Isso também é marca, a gente não pode esquecer que Sim. O profissional tem a sua marca, né? E você estabelecer a sua marca também no mercado é importante. É aquilo que a gente chama. Então, assim, eu tenho uma forma de trabalhar que pode gerar críticas ou elogios, mas eu tenho uma forma de trabalhar e ninguém é perfeito. Mas você vai ter sua marca. Então, quem trabalha comigo sabe qual é a minha marca. Tem gente que pode gostar, tem gente que pode não aprovar, né? A gente está buscando sempre melhorar, escutar os feedbacks e né, chegar ali para ser. Mas a gente tem a nossa marca e isso não é errado. Quem trabalha, inclusive a primeira Andréia, coitada, ela sofre um acidente no trânsito porque ela estava surtada com tantas coisas para fazer e o medo de não chegar a tempo, ela preferiu, eu disse assim, eu tinha a morte do que eu não conseguir cumprir o que eu tenho que cumprir. E eu não atender o telefone da Miranda também, é o terror também, né? Isso tá ali no meio do jantar com os amigos, às vezes aniversário, às vezes situações importantes da família, tinha que atender e às vezes tinha que sair, né, daquela situação ali. Então Sim. Isso para a família, para amigos, isso não caía muito legal, né? Não ia
a repercussão disso na vida pessoal era muito grande, né? E aí esses amigos, esses familiares, né, indagavam até quando você vai aguentar isso, né? E aquilo ganhava uma proporção. E um ponto bem interessante nessa relação, né? Acho que é bem sutil, mas vou só citar porque uma temática, não sei se você percebeu, existia essa questão da competição também na questão do casal, né? Tanto da Andréa como o namorado dela, no caso. Né? No caso, esse namorado, de acordo com a conquista da Andréa, ele não via, né? Eu sei que existia essa questão da visão que ela tinha da moda, que era fútil, e vamos dizer assim, pô, você tinha toda essa opinião sobre tudo isso e agora você está inserida. Tem isso, mas à medida, o que seria ali ele na posição ali, de um namorado, vamos dizer assim, cada conquista está ali incentivando para que, apesar de inicialmente não era o que ela queria, mas ela está crescendo ali naquela empresa. Então, o que via era ao oposto, né? Ver de uma forma que não está crescendo, como assim, não sei até que ponto isso seria uma ameaça, né, para a relação. A questão do controle, né? Então, muita gente quer ter um controle sobre o parceiro. E quando o parceiro começa a mudar, alguns outros têm medo dessas mudanças, até onde vai chegar. E nós, seres humanos, a gente está disposto, a gente está preparado para mudar até o último dia da nossa vida. Ainda mais quando você é jovem e está começando uma carreira profissional. Só que o namorado dela não aceita essas mudanças tão bem, né? Então, ele fala assim, ele namorava uma menina pacata, que não se vestia bem, que era linda, mas não se vestia bem, então não se destacava. A partir do momento que ela entra lá, que ela se transforma, que ela cria uma outra visão sobre ela, sobre a identidade, ela começa a se vestir diferente, ela começa a se destacar, isso causa uma insegurança nele. Mas o bom é que depois ele consegue lidar também com isso e resolver, né, junto com ela. E tem uma coisa que eu acho muito importante, né, a gente trazer aqui, que a gente fala muito da visão rígida da Miranda, como ela era exigente, como tudo tinha que ser do jeito dela, como era o terrorismo, quando ela chegava, a empresa se transformava, mas a gente não pode esquecer de algo. Trabalhar com a Miranda era uma escolha, não era uma obrigação. Então, assim, alguns empregos, alguns cargos, algumas funções realmente serão muito difíceis, vai exigir muito de você. Então, você tem que se perguntar se você está disposto àquele desafio. Porque uma empresa, um profissional renomado no mercado, não vai mudar porque você tem medo. Porque você quer ser acolhido e colocado no colo e abraçado. Não vai acontecer isso. Isso é para estagiário. E olha lá. Né? Quando você chega enquanto profissional em determinados cargos, você tem que chegar chegando mesmo, fazendo, errando e aprendendo com os erros, não se deixando desanimar e aprendendo. Crescer profissionalmente é isso. E crescer dói. Não é fácil. Sim, é sair de uma zona de conforto. Né? Exatamente. Então, a Andy, quanto ela cresceu enquanto profissional, até ela decidir, não, eu quero isso para a minha vida, o meu objetivo é esse, mas certamente toda aquela experiência que ela teve com a Miranda fez dela uma profissional de verdade, que antes, quando ela entrou, não era. Era muito, no caso da Andy, era muito mimimi. Era muita reclamação, era muito, isso aqui é feio, porque qual a diferença entre isso e não sei o quê, vocês aqui estão pagando o meu salário, vai me servir de trampolim para o que eu quero, mas vocês são todos idiotas, que só fala de moda, né? E como a Miranda fala, essa coisa que você acha idiota gera bilhões. Essa coisa que você acha idiota custeia sonhos de pessoas ao redor de todo o mundo. É muito além, né, dessa superficialidade que algumas pessoas veem. Né? Tem a ver com o amor pela costura, pelo design, porque a forma de se vestir, a gente não pode deixar de lembrar que é uma forma de se expressar. Sim. Me vestir, não é simplesmente me vestir, eu estou aqui com esse short, isso aqui é uma expressão minha, isso tem a ver com minha identidade, isso tem a ver com o que eu acredito, com o que eu quero passar, com a minha imagem. Então, não é só um chato, uma coisa idiota, não. Pode ser idiota para quem não entende, mas para mim tem muito significado.
Né? Então você tá aí, você tem um corte de cabelo, isso é um estilo, isso tem um significado para você. Por que é que você não tá com o cabelo jogado aqui na cara? Ou por que você não tá com o cabelo verde? Ou por que você não tá com o cabelo rosa? Porque não é o seu estilo, mas tem gente que usa, porque aquilo expressa o que ele sente, aquilo expressa a identidade dele, o que ele é. E a gente não pode deixar de lembrar que a forma de se vestir expressa a sua identidade. Então, geralmente, quando eu estou conversando com alguém que fala assim, não importa como eu esteja me vestindo, o importante é o que tem dentro de mim. Eu digo, concordo. Tem pessoas maravilhosas aí se vestindo de toda forma. Mas não venha me dizer que a forma de você se vestir não expressa quem você é, porque expressa. Né? Não importa a forma de eu me vestir, posso me vestir de qualquer jeito. Então se veste essa roupa aqui que eu tô mandando. Se não importa a forma de você se vestir. Que tal se a gente começar a sair todo mundo de burca? Não importa. Não é tudo a mesma coisa? Vamos sair todo mundo de sunga? Vamos sair todo mundo de calcinha e sutiã? É a mesma coisa, não importa a forma de se vestir. Não quer dizer nada. Quer dizer alguma coisa, sim. E a gente precisa ter essa consciência. Sim. E aí, nesse caso, essa consciência, né, que à medida do filme, né, vai passando, a André, ela tem essa consciência e começa a perceber o que realmente é mais importante para ela. Agora é interessante que no início, né, ela está sempre com a fala, eu não tenho escolha, né, eu não tive escolha, eu não tenho escolha. E chega um dado momento, ela, né, começa a entender que ela tem e não tem escolha, e nesse momento é bem interessante para quem está assistindo, né, a cena, né, enfim, não vou contar a cena para você. Quando a Andréia, número 1, né, joga real para ela, né? O que, né, o que de libertação, né, de liberdade, de realmente expressar o que ela realmente deseja, né, enfim, e seguir, né, o caminho dela. Ali, aquela cena ali é bem marcante, né? Acho que o alívio foi de todos. Ou então, aquilo que ela fez, né, as pessoas, né, a gente pode se ver naquela posição também, em algum momento, que talvez a gente quer dar essa palavra de liberdade também, né, quer sair daquela situação no sentido de até aqui basta, né, eu vou seguir meu caminho. Né, mais ou menos um grito, né, de liberdade. Sim. Chega um momento da vida que a gente precisa decidir essas coisas, né? Não quero mais isso aqui não dá mais para mim. Porque na clínica, né, eu trabalho com alguns profissionais que trabalham na área de gestão e às vezes eu vejo muito esse discurso, né? Eu não tenho como, não depende de mim, eu tô aqui, eu não tenho saída. É aquela coisa da Andréia, da Angie, né? Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Será que você não tem escolha? Ou você simplesmente não quer escolher? Porque é difícil para você fazer uma outra escolha. Então, se você não consegue fazer uma outra escolha, você vai ter que pagar por essa aqui que você está fazendo, que também é uma escolha. E aí me faz lembrar do conceito da autorresponsabilidade, que eu aprendi muito com esse conceito, né, que a vida que você está levando é resultado das suas escolhas. Né? Se você não está gostando da vida que você está levando, mude você, não é quem está, o seu chefe, os colegas de trabalho, né, família, enfim, mude você, porque aí você vai ter começar uma mágica, que a gente fala mágica, mas é uma coisa inusitada, começa a acontecer de fato, algumas mudanças. E se você continuar olhando, né, para o chefe, enfim, para o externo, que é culpa do outro, que o outro que está fazendo, está me permitindo, está me deixando de tal forma, né, ou então me deixando na situação, você não vai fazer nada e não vai mudar e não vai se sentir autorresponsável para fazer as suas escolhas. Então, pegar no comando, né, do seu barco e começar a mexer nessa vela, né, e dar direcionamento para a sua vida. Né? Isso cabe a você e mais ninguém. Exatamente. A Angie faz isso, né, num dado momento do filme. Ela faz, né, esse direcionamento.
E a Miranda continua lá, tocando terror, inclusive vai ter o 2, ela deve estar mais terrorista do que nunca. Então, tipo assim, Andy, né, cada qual com suas escolhas, né? Eu não vou mudar porque você não consegue escolher. Eu já fiz a minha escolha. Né? Você que faça a sua. E assim, o trailer já saiu, já sabe quem são os atores? Não saiu, mas eu tô doida para que saia, né? Eu sei que a Meryl Streep, ela vai continuar no papel, né? Que é maravilhoso, porque substituir a Miranda seria muito difícil. Mas eu sei que a Angel, a Andrea, a nova, vai ser uma menina diferente. Né? Ou menino, a gente não sabe. A gente não sabe. Né? Mas vamos ver o que vier. Eu tô assim ansiosa, porque eu sou fã. Já assisti 1 milhão de vezes. Gosto muito do filme. Por todo o aprendizado que sempre traz. E toda vez que eu assisto, eu reflito sobre muita coisa. Toda vez que eu assisto, vem várias reflexões na minha cabeça. Toda vez que eu assisto. Né? Dos dois lados. Do lado da Andy, da Miranda, do colega dela do braço, né, direito da Miranda, do namorado, dos amigos, né? Então a gente pode tentar fazer o exercício de se colocar ali em vários lugares e tentar enxergar com esse óculos e ver como é que a gente percebe as coisas. Então é muito interessante a gente fazer esse exercício, né? O filme é um filme muito rico, ao meu ver, né? Quem vê no início, quem vê a capa, às vezes fica assim, é um filme de moda. Mas não é moda, até porque moda, quando a gente fala repetição, né? Mas é outras questões que o filme traz de uma forma bem interessante. Eu acho que esse 2 vai vir bem mais ainda. Eu tô ansiosa. Fãzinha, eu tava no cinema linda, maravilhosa, com o meu salto, linda, maravilhosa, minha charca assistindo Diabo Veste Prada 2. E quem sabe a gente pode fazer uma live sobre o 2 quando sair, né? Sim, sim. Será que a Miranda vai mudar? Será que a Miranda vai voltar mais tranquilinha no 2? Vai abandonar tudo? Verdade. Uma hora ela vai ter que fazer isso, né? Para poder mudar um pouco, né? Esse estilo, né? Essa imagem. E se for interessante também, né? Para quem está fazendo tudo. Enfim. E assim, né? Muitos aprendizados, né? Como você falou. São várias formas de você ver esse filme, né, se a gente for na parte de relacionamento, né, relação trabalho e vida pessoal, né, o focar, né, o quanto de tempo que você foca no trabalho pode interferir nessa vida pessoal, a dinâmica de um casal dentro dessa estrutura aí, né, essa questão do papel do homem e da mulher na sociedade, né? O quanto se pode interferir nessa dinâmica, né? No dia a dia, dos desafios. Então, esse filme realmente é muito, muito rico, né? Como você falou. Né? E para a gente se encaminhar aqueles aprendizados, né? Aquele resumão, né? Dos aprendizados, você que chegou depois, não acompanhou no início, né? Essa parte também pode ser bem interessante para você. Então, assim, né? Eu vou passar a fala para a Simone, né? Para que ela enumere para ela quais foram os 3 aprendizados, né? Maiores desse filme, né? O que ficou mais marcante para você? Sim. Tem muitos aprendizados, como você falou, né? Eu poderia enumerar aqui uns 10, 15, né? Detalhando o filme, destrinchando ele, né? Mas como a gente tem sempre o hábito de fazer 3, vamos lá. Eu acho que um dos primeiros aprendizados que a gente pode levar desse filme é que todo trabalho novo que a gente inicia, principalmente em uma área que a gente não conhece, é um desafio. E a gente vai errar. Todo trabalho novo, gente, que a gente começa, a gente vai errar e a gente tem que se perdoar pelos erros. Mas a gente também precisa se esforçar para cometer menos erros com o passar do tempo. Né? E isso entra em conhecer a empresa, o objetivo, o que é que a empresa quer, o que é que a empresa espera de você e se você está disposto a dar o que a empresa espera. Né? Eu acho que o segundo, né, que eu posso listar aqui nós sempre temos uma escolha. Quando a gente se candidata a uma vaga, por exemplo, de uma empresa,
A gente é uma escolha, de certa forma. A gente está indo lá se candidatar àquela vaga. Né? A gente não vai permitir ser desrespeitado. Né? Se a gente for pensar um pouquinho ali, na Miranda tem hora que tem um certo assédio. Né? Assédio moral ali. Tem. Quando ela faz, por exemplo, ela sai com os cachorros dela, vai fazer o trabalho das filhas dela. Né? Isso acontece. Eu vejo isso acontecer perto de mim, às vezes, no dia a dia. Mas a questão que eu também percebo que, embora isso aconteça, ainda assim tem uma escolha. Você está disposto a desempenhar esse papel? Para algumas pessoas isso não tem problema, né? Para outras é um problema, para outras não tem. Eu acho que a questão é quando você se sente mal, se sente desrespeitado, se sente que você está com desvio de função e que você está sofrendo um assédio. E se você está sofrendo um assédio, você tem que parar, você tem que denunciar, você tem que buscar outra coisa melhor para você. Mas a gente não pode deixar de lembrar que é uma escolha. Você se candidatou, está ali, conhecer a vaga. E aí, tem uma frase que um professor meu escreveu para mim numa prova de 5ª série, que eu nunca me esqueci. E depois eu revi essa frase no filme Troia. E é uma frase que sempre me lembra que é uma frase de Sartre. Né? O professor escreveu, acho que ele achava que eu era muito assim, né, questionadora, enfim, um bocado de coisa. E ele escreveu na minha prova assim uma vez: Simone, é muito fácil obedecer quando se sonha comandar, ou quando se sonha liderar, né? Que é uma frase também que aparece no filme Troia. Então, assim, eu aprendi muito. Quando eu vi essa frase na minha prova, eu fiquei refletindo muito. Eu estava na 5ª série ainda, e ele mandou essa frase para mim, eu ficava refletindo e fui amadurecendo, né? Inclusive amadurecendo meu entendimento da frase, dessa frase de Sartre. Então, assim, quando a gente está no processo de aprendizagem, quando a gente está no processo, a gente tem que ser humilde para aprender, para conhecer, para cometer erros, para que um dia a gente também esteja em um patamar de a gente consiga ensinar, né? Mas a gente tem... Saiu aí um pouquinho? Saiu a sua imagem daqui. Ah, mas o áudio continuou. Continuou. Pronto. Para que a gente esteja nesse patamar de ensinar. E para isso a gente precisa ter paciência. Então, para você um dia estar ocupando um cargo de liderança ou estar naquela vaga que você sonha, primeiro você tem que aprender. Você tem que ser humilde para aprender. Né? Então, esse filme também me lembra isso. E me lembra essa frase que faz parte da minha vida. Né? Então, eu vou trazer esses 3 aprendizados. Mas lembrando, gente, o filme ele é muito rico e tem muitos aprendizados. Inclusive sobre moda, tá? Inclusive sobre estilo, né? Se você tem dificuldade, porque tem gente que pensa que é interessante, que você tem que seguir a moda. Ninguém tem que seguir moda. Moda é o que é lançado todo ano. E nem tudo que é lançado na moda combina com você. O que você tem que entender é qual é o seu estilo de se vestir. E dentro do que você gosta de se vestir, vai ter sempre atualizações. Mas você tem que ter o seu estilo. Né? Geralmente quem segue a moda cegamente vive por aí parecendo um palhaço, né? Tipo, totalmente assim desconfortável, porque não se encontra, né? Tem que ter estilo. E quando a pessoa tem estilo, eu admiro, porque estilo é personalidade, é identidade e é cultura. Então, o filme também mostra isso pra gente. Enfim, deixa você com a palavra. Eu te mandei o convite novamente, ver se você... aceitando, você volta a sua imagem. Ah, minha imagem não está aparecendo? Não, pelo menos para mim não. Vocês que estão assistindo, vocês conseguem ver a Simone? Aparentemente para mim está normal. Você Entendi. quer que eu saia e entre novamente? Porque o seu convite não está aparecendo para mim aqui. Vocês que estão na live, vocês estão vendo a Simone? É só uma coisa minha aqui. Se for só uma coisa minha, a gente continua tranquilo, né? Vocês estão assistindo? Me dá esse feedback, você que está... Sim, estão vendo. Vocês estão conseguindo enxergar a Simone? Sim. Não, ela está dizendo que sim. Tá. Então, assim, os aprendizados, né, que eu vejo é essa questão de você cuidar da sua vida pessoal e também da sua vida profissional e administrar esse tempo, né, dessas duas coisas. Nem que uma, né, interfira de forma negativa
na outra. Então, o saber administrar e realmente poder, de fato, dar tempo para, né, os filhos, dar tempo para a questão profissional, de estudo, enfim, que você possa ter uma vida mais leve, né? E como a Andrea End, ela ter essa sensação, né, de liberdade, de estar fazendo realmente o que gosta, o que quer. Um outro ponto, mais para reflexão, é essa questão do... A gente acha, né, tem aquele ditado, né, popular, que se você prospera no trabalho, né, no amor você não vai prosperar. Né? Até que ponto isso é verdade, né? A gente questionar isso e falar também em relação a isso, né? Se você administra bem, você consegue, né? Já pegando um pouco da visão do coach, essa questão da integração, da questão dos pilares. Né? É importante a gente dar atenção a cada um desses pilares. E o importante também, a gente, nesse filme, a gente acreditar no nosso potencial, porque no início, né, com a Índia, a Andrea, ela, assim, não é que ela não acredite, mas isso ela não expressa, né, na forma de vestir, às vezes também na forma de falar. Então, ao decorrer do filme, ela ganha confiança, ela vê o potencial que ela tem, né? Ela desperta esse potencial. Então, que a gente possa ver também esse potencial, acreditar nesse potencial e se desafiar, porque esse potencial ele só vai aparecer de fato com mais evidência se você realmente se desafiar, permitir e de fato acreditar nisso, né? E no filme, né, esse ponto que foi o desafio foi a Miranda para a Indy. Mas o acreditar nesse processo, né, vamos dizer assim, ela consegue enxergar e reconhecer isso nela. Então, acho que é um ponto importante também nesse filme. Tá? Esses são os três, né, aprendizados. E aí eu vou passar a fala para a Simone, para que ela possa fazer as considerações finais, o que você quiser colocar nesse final dessa live. Eu acho que já foi dito, né, muito dos aprendizados, né, que a gente falou sobre o filme. Quero agradecer a galera que acompanhou aí com a gente, tá bom? E agradecer a você mais uma vez pelo convite. E estamos aí para a próxima oportunidade, para o próximo filme. Tá bom? Então, quero agradecer, né, mais uma vez por você ter aceito o convite e falar, né, que esse é um momento de aprendizado onde a gente vai colocar que se um ou dois aprendizados de tudo isso que a gente falou aqui, você colocar em prática ou então ter uma reflexão, né, enxergar algumas coisas diferentes e a sua ação, o seu comportamento mudar e isso for benéfico para você e para as pessoas que estão ao seu redor, então já valeu essa live. Eu quero aproveitar esse momento também, né, para falar da programação da semana, né, desse canal que é o Instagram, onde toda quarta-feira tem o circuito de filme, como eu falei, a gente pegar o filme e ter esses aprendizados, esses insights, para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Dia de quinta-feira, amanhã, eu falo sobre psicologia, coach, mapa de perfil comportamental, né, saúde emocional. Então, assim, dia de quinta-feira. Segunda-feira, encontro de empreendedores, para quem está talvez iniciando, né, tem essa questão, eu criei esse projeto para ter realmente assuntos voltados a esse público, para que realmente você possa começar a conhecer mais esse mundo digital. Então, esse projeto foi bem bacana. E dia de terça-feira, junto com a Lorena foi minha paciente, né? Algumas questões de maternidade a gente vai estar abordando, né? Ontem a gente falou de maternidade e casamento, foi realmente um tema muito interessante.
Então essa é a programação, e se você ainda não está inscrito no canal também do YouTube, né, também se inscreva, o link está na bio, e compartilhe, né, crescer e contribuir. Mais uma vez agradecer a Simone, né, gratidão novamente, eu desejo para você realmente muito sucesso nessa nova jornada, que você possa realmente crescer cada vez mais, tá? Isso é só, eu costumo dizer que é só o começo, o melhor ainda está por vir, tá, Simone? Obrigada. E agradecer você que está assistindo também, tá? Gratidão e até a próxima, cada um de vocês, né? Tchau, tchau, Simone. Tchau, tchau.